Continuando o nosso bate-papo do dia aqui com a nossa dermatologista Luciana Mendes, falando sobre pele. Doutora, agora a gente vai falar um pouco sobre os alimentos que beneficiam a nossa pele, né? Quais são os alimentos que mais hidratam e melhoram a qualidade da pele? Então, hoje a gente tem vários alimentos que são muito ricos em antioxidantes, né? Então, se a gente pensar em frutas, verduras, são grandes fontes dessas vitaminas que vão deixar a pele muito mais bonita, mais viçosa, né? Retardando o envelhecimento. E lembrar sempre que no nosso clima favorece muito a ingestão de frutas com alto conteúdo de água, como por exemplo melancia, né? Que com isso você vai estar tomando a água e ainda os antioxidantes necessários para ter uma pele mais firme e mais hidratada. Além disso, vai se alimentando de uma forma extremamente saudável, exatamente. Né? Em questão das alergias, por exemplo, conheço muita gente que tem alergia ao camarão. Como eu sei que eu tenho alergia ao camarão sem antes experimentar e, infelizmente, acontecer essas vermelhidões e muitas vezes bolhas, né? Então, Manuela, tem uns testes que a gente pode fazer para detectar essas alergias. Tem tanto uns que são feitos no sangue, como outros que são feitos através de ponturas, que a gente vai testando essa sensibilidade a alguns alimentos. Só que se ele não é bem indicado, esse exame, você imagina como é que a gente vai ter a oportunidade de testar todos os alimentos que tem disponíveis, né? E muitas vezes um resultado positivo não necessariamente diz que você vai ter algum problema se ingerir aquele alimento. Então, toda vez que a gente fala em teste alérgico, né, de alimento, a gente sempre tem que ver uma indicação precisa. Tá? E muitas vezes a história do paciente ela é fundamental para a gente detectar esses alimentos. A genética, no caso, ou mesmo os hábitos? Os hábitos, a própria história. O paciente que fala, não, doutor, eu comi, fui para a praia, comi o camarão, logo depois eu comecei a apresentar isso na pele. Então, muitas vezes, a gente conversando com o paciente, a gente já vai ter uma ideia do que a gente vai ou não testar e se precisa testar aquele alimento. Mas é possível, sim, você fazer alguns testes para detectar esses alimentos que você tem alergia. Essa história, então, do paciente é importante para ver aonde, né? Exatamente. Possa ter aparecido essa Exatamente. alergia. Até porque não tem como a gente testar tudo, né, que rodeia o paciente. Então tem que ser bem indicado. Em questão dos sintomas, muita gente, por exemplo, come noz e sai do restaurante com a boca toda inchada, né? Quais são os sintomas de uma alergia alimentar? Então, a gente tem basicamente dois tipos, né, de alergia alimentar. Tem uma que a gente fica com o rosto inchado, aparece aquelas placas vermelhas que coçam muito no corpo. E isso é imediato, é uma reação imediata. Então você ingere o alimento e logo depois começa a desenvolver esses sintomas. Mas a gente também tem reações mais tardias. Então é aquele caso do paciente que come no dia a dia a um certo alimento, não percebe nada de imediato, mas ao longo do tempo começa a ter algumas lesões de pele que coçam. Ele pode ter sintomatologia digestiva, pode ter diarreia, pode ter gases, pode ter enjoo também. Isso é manifestação de alergia alimentar, que hoje, por exemplo, está em grande moda alergia ao glúten, né? E intolerância à lactose, que pode se manifestar na pele também. Quais são as formas que a gente pode tratar essa alergia? Primeira coisa é você evitar o agente, né? Então, quem tem intolerância ao glúten, quem tem intolerância à lactose, não vai mais poder ingerir. Hoje até tem enzimas que você pode ingerir uma certa quantidade de lactose e você, junto com esse alimento, você ingerir também enzima, né? Que você consegue comprar. Mas que a melhor indicação é você excluir completamente da sua alimentação, né, esses componentes que te causam mal. Em questão ainda das alergias, por exemplo, em criança eu posso não ter alergia ao camarão, mas na adolescência aparece. Isso é frequente? Normalmente a alergia é um processo que você desenvolve, né? Muita gente fala assim, eu sempre comi camarão e nunca aconteceu nada, e agora eu sou alérgica, como? Na verdade, a gente muitas vezes não vai nascer com aquela alergia. Você vai se sensibilizar, você vai se expor àquele alimento, vai desenvolver uma imunidade contra aquilo e numa reexposição você vai ter a reação alérgica. Então, muitas vezes é uma coisa adquirida ao longo do tempo e não uma coisa que aparece logo na fase precoce criança. Já aproveitando nessa época de criança, os cuidados da pele devem ser mantidos desde lá ou a preocupação só deve surgir, por exemplo, a partir dos 10 anos, quando começa a pré-adolescência? Não, cuidado com a pele, ela tem que surgir desde sempre, né? Se a gente pensar, por exemplo, que
o que vai ditar o nosso envelhecimento e o câncer de pele é o sol que a gente pega até 20 anos de idade, então o melhor é você prevenir do que remediar. Então, uso de filtros solares desde cedo, né, em crianças, uma alimentação saudável, ela é fundamental para você envelhecer bem e ter menos problemas de pele. Então, não adianta a pessoa querer mudar estilo de vida muito tarde, depois que ela já tem as complicações. Ela tem que começar isso desde cedo. Em questão da celulite, se uma criança, por exemplo, de 3 anos de idade, ela é acostumada a comer açúcar e refrigerantes e afins, ela tem mais probabilidades a ter celulite no futuro ou também não? Sim, se ela tiver o componente genético, se ela tem uma alimentação inadequada, se ela tem obesidade, a chance dela virar um adulto obeso e com celulite é muito maior. Criança obesa, mais chance de ser um adulto obeso. Perfeito. Em questão dos chocolates, né, o que a gente falou da acne também tem a ver, no caso, com esse processo desde criança. Por exemplo, uma criança que come muito chocolate, alimentos, né, ricos nessa característica da acne, ela também pode se tornar uma adolescente com pele acneica ou não? O chocolate ele estaria associado com uma piora e um agravamento da acne, né? Então, o fator genético, a puberdade, ela determina muito mais o aparecimento de acne do que a própria alimentação. Mas, com certeza, uma alimentação inadequada vai ser um fator agravante da acne desse adolescente. Perfeito, doutora. Então, eu agradeço a presença no programa de hoje. Obrigada. Vou deixar aí um espaço, uma mensagem de ano novo, terminar esse ano da melhor forma. Desejo a todos um ano novo maravilhoso, um 2016 cheio de luz, que todos tenham muita saúde para continuar buscando seus sonhos e que tentem sempre buscar um estilo de vida saudável, porque isso é fundamental para a gente continuar durante muito tempo. Então vamos seguir aí as dicas da nossa dermatologista parceira Luciana Mendes. Te agradeço imenso, Luciana, pela presença de hoje. E você não sai daí, pegando esse ganchinho aí do ano novo da doutora, não sai daí que o próximo papo tem tudo a ver com o Réveillon.